Boa noite, amigos. Hoje eu quero falar para vocês um assunto muito importante. Vou falar para vocês sobre o socialismo, tá? Que o socialismo é o estágio antes do comunismo. Então, todo país que passa pelo socialismo, automaticamente ele vai para o comunismo, tá? Então, como é um assunto muito importante e o pessoal não entende muito o que é socialismo, o que é comunismo, eu vou falar para vocês a respeito do socialismo, tá bom? Então, esse vídeo vai ser só sobre isso, tá? Vou lembrar para vocês aqui que eu achei muito importante, uma frase de um socialista americano que é presidente do Partido Socialista nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte a respeito do socialismo nos Estados Unidos: o povo americano jamais adotará o socialismo, mas, sob o nome de liberalismo, eles adotarão cada fragmento do programa socialista, até que um dia a América será uma nação socialista, sem saber como isso aconteceu. Essa frase é muito importante porque hoje o socialismo está tentando entrar nos Estados Unidos, tá? Com Trump lá, ele está combatendo de todas as maneiras essas metas socialistas que estão tentando implantar lá nos Estados Unidos. Mas o Brasil, hoje, desde 1986, já é um país socialista. Deixamos devagar o socialismo entrar no país desde 1986, tá? Quando terminou o regime, os governos militares, o socialismo entrou no Brasil a partir de 1986, tá? Então, o que acontece? O socialismo ele entra devagar nos países, tá? Mas o Brasil hoje, posso afirmar com toda certeza que é um país socialista pré-comunista, tá? Então, agora eu vou falar para vocês o seguinte, alguma coisa a respeito da nossa história, tá? Em 2016, esteve no Brasil, tá? Um major russo chamado Anatoly Navarsky, que teve uma atuação destacada na Revolução Comunista no Brasil em 64, visando implantar o comunismo em nosso país naquela época. Em entrevista a jornais e a um repórter de TV, disse que sempre vem ao Brasil para visitar os amigos da esquerda comunista. Falou para o repórter que Lula e Dilma são amigos comunistas de longa data e estavam muito felizes porque o Brasil e toda a América Latina era comunista. E nosso país, o seu maior aliado, não havia partido de direita. Então ele disse que no Brasil não havia partido de direita. Então ele estava muito feliz por isso, tá? Somente a esquerda dominava no Brasil, tá? Disse que a sua única preocupação era a Argentina, que saiu do controle do comunismo, mas que iria resolver o problema breve. Portanto, não preocupava a Rússia, disse o major, tá? Então a única preocupação dele na América Latina, quando ele esteve aqui, foi em 2016 que ele esteve no Brasil, ele disse que a única preocupação dele era a Argentina, que estava saindo do controle do comunismo, mas ele iria resolver o problema, tá? Então essa é apenas uma lembrança para vocês saberem como o comunismo age em nosso país, tá? Na surdina, tá ok? Se vocês tiverem alguma curiosidade para saber a respeito de 64, como que foi a atuação do comunismo do Brasil, vocês acessam a internet, chama-se o vídeo Inacreditável, onde deixamos chegar.
de Plaucio Pucci, tá? Se você tiver curiosidade, vê na internet esse vídeo, ok? Então vamos falar a respeito do socialismo em nosso país, tá? O Brasil é um país socialista, pré-comunista, desde 1986, tá? Saiba por quê. Saiba por quê, tá? Então vou explicar para você por que o Brasil é um país comunista desde socialista desde 1986, tá? Quando essas esquerdas aí, após governo militares, assumiram o poder, tá? Ok? Sarney para cá. O comunismo entrou em nosso país através do marxismo cultural, sem armas e sem resistência do povo desinformados, que não sabiam dos perigos e das armas do socialismo pré-comunismo, implantado em nosso país pelos esquerdistas socialistas desde 1986. Eles vêm destruindo a nossa nação por dentro, minando as nossas instituições democráticas como o parlamento, o judiciário, a educação, a família, as religiões e as suas crenças em Deus, os bons costumes e as tradições, as artes populares e religiosas. O socialista, apoiado pela ONU, globalista, de viés comunista e pelas mídias esquerdistas socialistas, nacionais e internacionais, cujo objetivo, juntamente com a ONU, é a nova ordem mundial. Juntamente com a ONU e a nova ordem mundial, é implantarem um governo único no mundo, comunista e totalitário, para governarem todos os países membros, onde o lema e objetivo seria mais natureza e ambientalismo, menos seres humanos no planeta Terra. As metas são claras: menos pessoas, mais natureza. Pergunta que não quer calar. Pergunta que não quer calar. Quem autorizou a ONU a falar e decidir por nós? Queremos saber. A livre manifestação do povo. As Forças Armadas, o Exército e as polícias militares sempre garantiram e garantem a livre manifestação do povo nas ruas. E na nossa história, sempre quando solicitada, ela atendeu o clamor do povo nas ruas. Sempre foi assim. Veja alguns fatos históricos do Brasil desde o ano de 1964, quando o comunismo internacional tentou entrar e se instalar em nosso país e as Forças Armadas impediu o seu intento. Com muita luta, por sinal, tá? Em 1964, pedimos nas ruas o fim do socialismo-comunismo, com a marcha da família com Deus pela liberdade, e recebemos. As Forças Armadas assumiram o poder para combater o comunismo internacional, apoiados pela Rússia, pela China e por Cuba de Fidel. Vencemos os comunistas e os seus guerrilheiros, inclusive muitos deles brasileiros, que não precisa citar nomes para vocês. Vocês sabem quem são eles. Em 1985, pedimos anistia e recebemos. Em 1987, pedimos direta já e recebemos. Em 2002, pedimos o PT no poder e recebemos. Em 2016, pedimos impeachment de Dilma e recebemos. Em 2018, pedimos o presidente Bolsonaro para mudar o nosso país e recebemos. Mas nunca pedimos para as Forças Armadas do Brasil fazer uma intervenção constitucional nos poderes da República, Legislativo e Judiciário, para saneá-los dos males que estão contaminados, que se chama impunidade e corrupção,
que prejudica o desenvolvimento da nossa nação. Se pedirmos nas ruas, receberemos. O que você está esperando é só pedir, tá? Então vá para as ruas, tá? E peça intervenção constitucional no Brasil, tá? Todos os nossos pedidos na história foram atendidos pelos militares. Basta pedir, tá? Mas tem que ser todo o povo brasileiro fazer esse pedido, tá? Porque hoje o Legislativo e o Judiciário estão travando o desenvolvimento e o crescimento do Brasil, tá? Há alguns elementos desses dois poderes, não são todos, tá ok? Todo poder emana do povo, artigo 1º de nossa Constituição. Então lembre-se disso, que todo poder emana do povo. Então nós temos o poder de mudar o Brasil, basta querer, tá? Então se você quiser que realmente o Brasil mude, vá para as ruas e peça pela intervenção das Forças Armadas, tá? Para sanear o poder legislativo e o poder judiciário, tá? Eles são contaminados pela corrupção e pela impunidade, ok? Um abraço a todos, até mais, tá? Se gostou, compartilhe esse vídeo, é muito importante. Tchau, tchau.